Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mila e bem-vindo ao meu canal. Como amanhã é o meu aniversário, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente, respondendo uma tag para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais. Escolhi uma tag que chama The Mommy Tag, que é uma tag sobre maternidade. Então assim, vai continuar no tema maternidade, mas um pouquinho sobre minhas escolhas e sobre mim. Eu espero de verdade que vocês gostem e que a gente possa se conhecer um pouco mais. Então, primeira pergunta. Você é uma mãe em tempo integral ou você trabalha fora? Eu tenho a minha profissão, que é fotógrafa, e que ela tá em uma pausa. Logo que o Luca nasceu, eu achei que fosse ser muito tranquilo voltar a fotografar, assim, tipo na semana seguinte. A iludida, né? E depois que ele chegou, eu vi que não era bem assim. Na minha agenda eu tinha poucos ensaios, algumas coisinhas que eu cumpri e fiz. E aí depois eu evitei de ficar pegando muita coisa nova nesse primeiro ano de vida dele, porque eu resolvi que eu queria realmente me dedicar. Eu descobri que a minha maternidade foi muito diferente do que eu esperava que ia ser, sabe? Eu achei que ia ser uma mãe muito tranquila, deixo o neném com qualquer pessoa e vou viver minha vida. E eu me vi, depois que o Luca nasceu, uma mãe que é muito apegada ao bebê, que acredita na criação com apego e, enfim, eu quero ele bem grudadinho em mim. De qualquer forma, a minha profissão de fotógrafa já me permitia trabalhar em casa boa parte do tempo. Eu era muito workaholic, tipo, eu trabalhava da hora que eu ia acordar até a hora que eu ia dormir. Então, eu senti muito essa diferença de não ter esse trabalho todo, mas, por outro lado, eu fico muito feliz de poder me dedicar muito ao Luca. Quando as coisas estavam voltando, os casamentos estavam voltando, a agenda estava começando a bombar de novo, veio o quê? Essa pandemia e ficamos em casa. Então, acabou que se prolongou um pouco mais. A minha vontade de voltar a trabalhar e ser produtiva e tudo mais me fez retomar o canal no YouTube, transformar o meu Instagram em um Instagram com bastante informação e textos sobre maternidade, né? Além de apenas minha vida pessoal. Então eu tô vendo isso tudo como um trabalho também, mas é um trabalho que eu consigo fazer de casa. Então, se o Luca precisa, eu tô aqui pra ele. Por exemplo, nesse momento agora, ele tá com o Rodrigo tá distraindo ele aí, tá quase na hora do banho, de dormir. Então pode ser que eu tenha que parar esse vídeo na metade pra colocar o Luca pra dormir e depois voltar. Pergunta número 2. Você faria diferente a história de trabalhar em casa ou fora? Eu acabei fazendo, né? Porque eu achei que eu fosse voltar com a fotografia logo de cara e eu acabei vendo que o que eu queria mesmo era estar em casa junto dele. Então, não faria diferente do que acabou sendo, sabe? O que foi é o diferente. Não sei se faz sentido, mas enfim, eu continuaria ficando em casa o maior tempo possível à disposição dele. Número 3. Você faz cama compartilhada? Hoje o Luca tem 1 ano e 1 mês e sim, nós dormimos bem juntinhos a noite inteira, mas não foi sempre assim. Teve toda uma evolução para eu chegar na cama compartilhada. A cama compartilhada é uma das línguas que eu paguei, inclusive, porque eu achava que eu não fosse fazer. Minha ideia era que os 3 primeiros meses, né, ele dormisse no quarto com a gente, no Moisés, e depois ele fosse pro bercinho dele, no quarto dele. A gente fez essa transição de passar pro quarto dele, no bercinho dele, mas assim, não deu certo, ficou muito pesado pra mim, e enfim, mudei pra cama montessoriana e depois eu acabei vindo com ele pro meu quarto e mudamos os planos todos. É um bom vídeo pra se fazer um pouco sobre o sono e como que foi isso tudo. Se vocês quiserem, me conte aí embaixo. Pergunta número 4. Qual produto que tem que ter para o bebê? Com certeza, babá eletrônica. De todos os itens que eu comprei, acho que no enxoval, assim, talvez só perde pra fralda. Mas produto, né, assim, com certeza a babá eletrônica, por quê? Apesar da gente fazer cama compartilhada, ele dormir comigo, eu não deito junto com ele, né, por volta de 8, 8 e meia no máximo, ele tá indo dormir. Então, eu e o Rodrigo, a gente consegue ter uma vida nesse período, né, de 8 e meia até meia-noite, mais ou menos, e graças a babá eletrônica. Durante o dia, na soneca também, ligo a babá eletrônica e vou fazer outras coisas, resolver coisas da casa, coisas minhas. Então, assim, é o item que eu mais uso no enxoval. Pergunta número 5. Quantos filhos pretende ter? Ai, essa é difícil. Eu sempre me imaginei mãe de 2 filhos. Sempre imaginei que eu fosse ter um casal, mas eu confesso que
Nesse momento agora, Luquinha com 1 ano e 1 mês, eu não consigo me ver grávida de novo não, assim, é muito conflitante. Ao mesmo tempo que eu quero muito e desejo muito, é muito pesado, gente. Você ter um bebê é uma rotina pesada e assim, dedicar como eu dedico, né, sem outras pessoas ajudando, então assim, eu acho que para eu ter outro bebê eu teria que mudar um pouco o formato como as coisas funcionam. E acho que o Rodrigo também tá um pouquinho assustado. Então, por enquanto, um apenas, embora a vontade de ter um segundo não tenha passado. Ficou muito ambígua, né? Enfim, mas é isso. 6. Noites do casal. Vocês saem sozinhos? Não. Por enquanto, ainda não. Eu amamento em livre demanda e eu acho que sair sozinho poderia ser algo que colocasse em xeque a amamentação, porque ia acabar sendo oferecido leite e mamadeira, eu não me senti segura, enfim, eu sou uma mãe bem mãe urso, né? Vocês perceberam. Mas isso não quer dizer que eu e o Rodrigo não tenhamos nossos momentos. Antes da pandemia, né, a gente saía muito, assim. Teve uma época que era, tipo assim, quase toda semana. O Luca dormia bem cedo, né, por volta de 8, 8 e meia. Ele já ia dormindo no carro. A gente colocava o bebê conforto acoplado no carrinho, ia jantar, curtia e passava o tempo todo dormindo lá ao nosso lado. Se ele acordava, pegava uma mamazinha e voltava a dormir. Então, não sair sozinho não quer dizer que a gente não tenha tido nosso tempo juntos. E agora, né, na pandemia, em casa, acaba que ele vai dormir e a gente vai assistir um Netflix, come alguma coisa juntos, né, pede alguma coisa, enfim. A gente tem o nosso tempo só nós dois. A gente só não deixa o Luca com alguém e vai sair sozinhos. Pergunta número 7. Qual o programa de TV favorito do bebê? Gente, o Luca tem 1 ano e 1 mês, nenhum. Ele não assiste televisão. É uma escolha que a gente fez, vendo todos os estudos, todos os malefícios da tela, principalmente nos 2 primeiros anos de vida do bebê, né? O indicado é que nesses 2 primeiros anos seja 0 telas. Então a gente tá seguindo 0 telas. Ele deve ter visto, assim, sei lá, na vida inteira dele, se ele tiver visto 20 minutos de telas, foi muito. Foi assim, às vezes pra dar um remédio, a gente põe um Mundubita no celular, tipo 2 minutos. Teve uma vez que eu precisei fazer uma lavagem nasal e o nariz dele tava muito ruim, que a gente também colocava pra distrair, pra ele não lutar contra aquilo, mas era assim, 30 segundos de musiquinha e só. Então, é uma escolha que a gente fez e como ele não conhece, não sente falta, né, gente? Então, assim, depois dos 2 anos, quem sabe, não quer dizer que tipo vai fazer 2 anos e vamos liberar a televisão também, porque aí vem uma quantidade, eu acho que é 15 minutos por dia, então talvez eu use pra momentos tipo tô cozinhando, tô fazendo alguma coisa, mas a minha ideia é a menor quantidade de telas possível até que ele entenda o que seja aquilo. Pergunta número 8. Alguma coisa que você comprou durante a gravidez e nunca usou? Não, muita coisa. Toda a parte de parafernália do desmame. Eu fiz enxoval fora, então, por mais que eu tenha falado, né, que tipo, eu quero amamentar, não quero dar bico e tal, as pessoas me convenceram que tipo, amamentar é muito difícil, você não vai conseguir, então só leva só um pra ter, porque aqui é muito barato. Então eu comprei mamadeira, comprei bico, chupeta, esterilizador, prendedor de bico, todas essas parafernálias, né, realmente de quem não consegue amamentar. Quando eu fui, eu tava grávida, muito insegura ainda, né, e foi chegando mais no fim da gravidez. À medida que eu fui me informando mais, eu fui vendo que a grande maioria das pessoas não consegue amamentar por causa dessas coisas, né? Então, por causa do bico, por causa de uma mamadeira que dá pra poder sair e fazer alguma coisa. Então, assim, eu decidi que minha prioridade era o quê? Amamentar. Então, não vou usar nada. Tá tudo guardado aí até hoje. Não tive nem coragem de vender e, enfim. Algumas coisas para crianças maiores, tipo copo de bico rígido, eu até vendi. Mas as chupetas, as mamadeiras, estão tudo aí. Nem coragem de vender eu tive. Porque eu sei que eu vou estar causando mal pra outra pessoa. Então, além de tudo, pega isso pra mim, sabe? Então, minha dica é, não compra essas bobagens, não. Você não precisa disso, não. Pergunta número 9. Qual a comida favorita do bebê? Ah, gente, é o TT, né? É o mamá. Ele é apaixonado por mamá, tem jeito não. Mas tirando o leite, vai mudando, sabe? Hoje ele tá numa fase de ovo omelete, tá adorando o ovo omelete.
já teve a fase do brócolis, amava brócolis, já teve a fase da ervilha, enfim, ele come de tudo, ele não é muito de rejeitar não. Às vezes acontece, por exemplo, se eu faço muita cenoura, e eu dei cenoura no almoço, cenoura no jantar, aí a cenoura no almoço seguinte ele começa tipo, quero isso não, quero sabores novos. Mas ele não é de rejeitar a comida não. Pergunta número 10. Qual o seu peso antes da gravidez, durante e agora? Eu engravidei, eu já tava bem gordinha. Eu tava, assim, pra mim, eu não tava feliz com o meu peso. Eu tava com 62 mais ou menos. Eu ganhei 17 quilos na gestação. Se vocês veem meus vídeos de diário da gravidez, vocês veem o tamanho da minha cara que tava, né? Enfim, ganhei muito peso. O recomendado na época pela nutricionista era 14. Eu fui assim até, sei lá, 8 meses e meio. E aí, no 9º e no 10º mês, eu chutei o balde. Porque eu fiquei grávida 10 meses, né? 42 semanas. Então, acabei passando do peso nesse final. Logo que eu comecei a amamentar, eu perdi muito. Eu cheguei assim a 61. Cheguei a ficar mais magra do que antes de engravidar. Só que, gente, amamentar dá fome demais. Nossa senhora, passou aquela parte, né, do baby blues, da loucura. À medida que a vida foi voltando ao normal, eu fui comendo loucamente, né, e o Luca mamando loucamente, eu acabei recuperando um pouco. Hoje eu tô com mais ou menos 64. Então eu considero que eu ainda tô acima do que eu gosto. Eu queria chegar a mais ou menos 58, 56, que é o peso que eu gosto, sabe? Mas tá difícil. Tá difícil nessa quarentena, amamentando. E eu não tô com metas não, gente. Eu vou confessar que, embora eu não esteja satisfeita, eu não tô pirando nisso não. Não é prioridade no momento. Pergunta número 11. Qual as suas férias do sonho com a criança? Ai, gente, qualquer lugar. Na quarentena, qualquer lugar que eu conseguisse ir com o Luca, eu ia amar. Eu adoraria ir pra Inglaterra de novo, pra Londres, pra... Ai, gente, tanto lugar, qualquer lugar real, assim, qualquer lugar real. Disney é um lugar que muita gente que gosta de ir. Eu tenho vontade de ir com ele pra Disney, mas eu queria que ele já fosse maior, assim, sei lá, uns 8 anos, que ele tivesse aquele 1,20 m, sei lá, 1,40 m pra entrar em todos os brinquedos, pra gente poder fazer tudo junto. Eu não queria ir com ele pra Disney muito nenenzinho, não. Acho que aproveita pouco, tanto ele quanto a gente. Então eu acho que é mais outras viagens, outros destinos que eu tenho vontade de, né, conhecer e tá com ele junto. Pergunta número 12. Férias dos sonhos sem o bebê. Ah, gente, por enquanto eu não imagino viajar sem o neném, não. Eu acho que eu vou ter coragem de viajar sem ele quando ele tiver, sei lá, uns 5, 6 anos. Quando ele entender bem, né, o que é distanciar e voltar, enfim, ser mais independente. Então, assim, por enquanto, minha viagem dos sonhos é conhecer o mundo com ele ao meu lado. Um lugar que eu morro de vontade de ir, que tá nos meus destinos... Como é que chama o país que tem Split, Dubrovnik? Croácia. Eu tô muito afim de conhecer a Croácia. Talvez seja um destino muito legal para uma segunda lua de mel aí com o Rodrigo, né? Quem sabe? Mas isso vai ser daqui uns bons 5, 6 anos. Pergunta número 13. Como sua vida mudou desde que o neném nasceu? Gente, completa e absolutamente. Mudou em tudo. Eu dormia 3 horas da manhã, acordava 10, hoje em dia eu durmo 3 horas da manhã e acordo 8, 7. Eu tenho uma criança, né, no meu peito, quase que 24 horas por dia. Eu sou muito mais responsável, assim. Tudo que eu vou fazer, eu penso muito em como que afetaria ele, sabe? Por exemplo, nessa pandemia, né? Eu não saio de casa pra nada, absolutamente nada. E quando o Rodrigo precisa de sair, ele não volta pra casa, por exemplo. Nas semanas que ele fica trabalhando, ele fica em outro lugar, para evitar que a gente contamine e tal. Talvez se eu não tivesse o Luca, eu tivesse menos medo de morrer, de acontecer alguma coisa comigo, eu estivesse um pouco mais tranquila, sabe? Fosse no supermercado de vez em quando. Tudo que eu vou fazer, eu penso em como isso poderia afetar ele, sabe? Então, assim, é um ser humano totalmente dependente de mim. Minha vida é ele agora. Pergunta número 14. Meu coração derrete quando eu vejo...
Ai, gente, meu coração derrete quando eu vejo ele sorrindo, quando eu vejo ele mamando, aquele olharzinho, sabe, que ele dá pra mim enquanto ele tá no peito. Ai, não dá pra explicar, só quem é mãe sabe, assim. Eu fico feliz demais, fico feliz demais. Pergunta número 15. Onde você faz compras para o bebê? Bom, como eu fiz enxoval fora, eu comprei muita coisa até um ano, praticamente tudo até um ano, e muitas outras coisas até 18 meses. Então, até, sei lá, 3, 4 semanas atrás eu não tinha comprado nada, a não ser coisas de farmácia, né? Então eu comprava na farmácia ou na internet. Mas aí, quando eu fui fazer o enxoval, tava em época de verão. E eu precisei de comprar umas primeiras roupinhas de inverno mais fortes, sei lá, 2 semanas atrás, porque o frio tá pegando, né? Como está tudo fechado, né? Tô comprando as coisas pela internet. Quais os seus produtos favoritos de pele voltado para maternidade? Bom, o que eu mais gostava, que eu usei e fez toda a diferença pra mim, foram os cremes anti-estrias. Eu gostava muito e gosto muito ainda de um creme da Palmer's. E depois que o Luquinha nasceu, não é nem voltado para a maternidade, mas que eu tenho usado muito, é um hidratante para pele extra seca da CeraVe. Porque minha pele ficou bem seca, sabe? Depois que eu engravidei. Na gestação minha pele melhorou muito, mas depois que ele nasceu eu fiquei seca, assim. Parece que ele me mama e chupa tudo pra ele, entendeu? Então eu preciso passar um hidratante bem power. Pergunta número 17. Você sempre quis filhos? Sim, eu sempre soube que eu seria mãe, assim, sabe? Mas logo que eu casei, eu também sabia que eu queria esperar um tempo. Porque assim, você casa, o pessoal já começa a cobrar filhos, né? Eu lembro de avisar pra minha mãe, pra minha sogra, tipo, ó, 5 anos, 4 anos pelo menos de casado pra começar a pensar na ideia. E logo depois que a gente começou a tentar, ainda demorou quase 3 anos pro Luquinha vir, né? Então ficamos um bom tempo casados aí, sem filhos. Mas eu acho que foi bom, porque eu e o Rodrigo a gente aproveitou muito, a gente viajou muito, a gente cresceu muito nesse tempo, né, na profissão e tudo mais. Então, eu acho que foi importante ter esse momento como casal antes de virarmos pais. E é uma coisa que eu aconselho pra todo mundo, assim, tenham tempo de casados, vocês dois, antes de virar pais, porque é uma coisa muito intensa. Principalmente se o homem participa, né, se é um bom pai, é muito intenso, vocês precisam de ter um relacionamento forte. Porque eu não entendo esses pessoal que engravida pra segurar o casamento, não. Engravidar é uma boa chance do casamento acabar. Então eu acho que é muito importante vocês estarem fortalecidos antes de decidir ter um filho. E número 18, qual a melhor parte de ser mãe? Ai, gente, ver o neném se desenvolvendo, ver cada conquista, ver ele feliz, sorridente, assim, sabe? É um amor, igual eu comentei, o olhar que ele dá pra gente, né? Cada sorriso, cada... Ai, é muito gostoso, assim, ser mãe. É tudo bom. Tirando as noites mal dormidas e você quase fica louca, todo o resto é muito bom. Não é fácil ser mãe, mas é a melhor coisa da minha vida. Tanto que, né, estamos aqui com o YouTube falando sobre maternidade, o Instagram falando sobre maternidade. Então, ó, se você chegou até aqui, eu já te convido para você me seguir lá no Instagram, para você se inscrever aqui no canal, porque esse assunto maternidade vai estar sempre por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da minha maternidade, do meu jeito de ser mãe. E a gente se vê até mais. Um grande abraço, tchau, tchau!